E quarta-feira é dia de tirar as suas dúvidas sobre direito. E o assunto de hoje é aposentadoria. Você que está em casa pode participar ligando para a nossa produção. 3376-0123. Nós vamos responder as suas perguntas a partir de agora. Se ajeita aí porque esse é o nosso quadro Direito de Todos. Tem dúvidas? Liga pra gente, 3376-0123. Quem vai responder as nossas perguntas é o professor Flávio Bento. Boa tarde, professor. Boa tarde. Já estão chegando as perguntas. A primeira é do José Carlos. Ele é aposentado por tempo de serviço, tem 67 anos e teve um AVC, ficou inválido. Ele quer saber se tem direito à revisão. Eu não vejo benefício que ele possa ter na revisão, né? Nesse caso, alguns segurados estão pedindo a revisão de benefícios quando eles contribuem para a Previdência depois da aposentadoria. Nessa situação dele, eu não vejo justificativa, nem viabilidade para se pedir uma revisão. Ilma tem 48 anos e em novembro vai fazer 30 de contribuição. Pode aposentar? A mulher com essa idade, 48 anos e 30 anos de contribuição, ela já pode requerer a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? No do homem são quantos anos? 53 anos pelo menos e 35 anos de contribuição. Idades novas, né? São bem jovens ainda, né? Isso é bom. Maria tem 43 anos, tem convulsões e ela quer saber se ela pode se aposentar por esse problema de saúde. Não, a aposentadoria por esse problema de convulsão, né, de doença ou de alguma enfermidade, ela não existe, tá? Ela só existiria se ela contribuísse e aí com essa doença fosse feito eventualmente uma análise, perícia para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Mas não existe só aposentadoria porque a pessoa está com alguma doença, né, ou com algum tipo de invalidez sem contribuir para a Previdência. Se ela contribui, então, ela tem esse direito. Se ela contribui e a doença justificar, ela pode ter acesso ao auxílio-doença e, constatado depois que é uma incapacidade que não vai permitir o trabalho, aí uma aposentadoria por invalidez. Mas só pelo simples fato de ter a doença ou a convulsão, isso não gera o direito à aposentadoria. Dona Nina se aposentou por invalidez. Quer saber se tem direito a 25% a mais por ser cadeirante. O acréscimo de 25% é devido apenas quando a pessoa segurada precisa de cuidados especiais. Né? O que são esses cuidados? Os cuidados são quando a pessoa não tem condição de fazer as mínimas atividades pessoais. Não tem como comer, como se lavar. Né? O simples fato de ser cadeirante, me parece que não justifica essa situação. Tá? O cadeirante, então, não entra? Não entra. Então, são situações mais graves, né, em que a pessoa, por exemplo... Está acamada. Está acamada, não tem mobilidade dos membros, né, braços e pernas, e aí ela leva uma vida dependente totalmente de uma segunda pessoa. Tá? Então, nesse caso, sim. O cadeirante, não. O cadeirante que consegue se locomover, consegue praticar os atos do dia a dia, como comer, se alimentar, esse não tem direito a esse acréscimo de 25%. Sandra, pode se aposentar com 60 anos, com apenas 3 anos de contribuição? Não. 60 anos para a mulher na aposentadoria por idade exige pelo menos 15 anos de contribuição. Teria que começar antes, então, exatamente. Né? A pessoa tem que pensar isso antes, né, doutor? Não dá para chegar aos 60 e pensar que eu vou me aposentar agora. Então a gente faz um cálculo, né? A mulher que nunca contribuiu, né, uma dona de casa, ela pode começar a contribuir hoje com 45 anos para chegar aos 60, e aí 60 com 15 anos de contribuição, ela pode ter então a sua aposentadoria por idade. Mas exige-se hoje pelo menos 180 contribuições mensais, que são 15 anos de contribuição. O Pedro tem 60 anos, ele nunca trabalhou registrado. Como é que ele faz para se aposentar? Ele tem como se aposentar? Ele não tem como se aposentar porque ele não contribuiu, né? O que a lei prevê em tese é que a pessoa comprove que trabalhou, e aí, só que ela tem que recolher as contribuições para poder ter acesso ao sistema previdenciário. Tá? Se nunca contribuiu, não vai ter direito à aposentadoria. No caso do homem, são quantos anos de contribuição? Também são 15 anos, só que a idade é um pouco maior, é 65 anos.
Angelina, não tem contribuição, mesmo caso, pode se aposentar com 65 anos? Não pode, né? No caso, assim, as pessoas confundem muito. A Previdência, ela só concede benefícios quando a pessoa contribui. Diferente é a assistência social, que tem o benefício assistencial para o idoso e para a pessoa portadora de deficiência, mas aí também são situações muito pontuais, não é qualquer pessoa que consegue esse benefício. E tem bastante perguntas sobre isso. A Irene, ela paga carnê de INSS, certo. Quer saber com quantos anos pode se aposentar. Faz 17 anos que ela paga esse carnê e tem 54. Nesse caso aí, provavelmente ela vai só com aposentadoria por idade. Aos 60 anos, desculpa, a mulher, né? Ela vai poder requerer a sua aposentadoria por idade, porque ela tem só 17 anos, né? 17 anos. Ela não vai chegar aos 30 anos, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, mas poderá requerer aos 60 anos a aposentadoria por idade. Elisângela quer saber sobre aposentadoria antecipada para deficiente físico. Como é que funciona essa aposentadoria, doutor? A aposentadoria, se constatada a incapacidade para o trabalho, né? Aí ele pode fazer o requerimento desde que tenha contribuído para a Previdência pelo menos 12 meses. Tem essa confusão com o benefício assistencial, né, com as pessoas que são portadoras de deficiência, mas, como eu falei, é o benefício que não é concedido apenas nessas condições. A pessoa é deficiente ou é idosa. A pessoa, por exemplo, no caso do idoso, tá? O idoso precisa ser um idoso que é extremamente pobre para ter esse benefício assistencial. Nesse caso, a pessoa não contribui, porque o benefício é para essas pessoas que são até porque não tem pobres. Condições, né? Exato. Então, não basta só ter essas situações como o caso do idoso, o portador de condições especiais. Precisa ter uma situação pessoal, familiar, de extrema pobreza, e isso é verificado pelo sistema previdenciário. Mas para a pessoa deficiente físico se aposentar, como é que ele faz? Se ele, no caso da aposentadoria, ele tem que requerer, comprovar as contribuições, né? E tem que ser constatado na perícia que ele não tem condição de trabalhar. Tá? Se for o benefício assistencial, ele tem que fazer o requerimento e aí vai ser feita uma análise das condições, inclusive de financeiras, da família, do ambiente familiar, para ver se ele tem direito ou não ao benefício assistencial. Aí, nesse caso, não precisa ter contribuído, mas, como eu falei, o sistema não vai concedendo benefícios assim facilmente. Tá? Bom, a gente vai continuar com as perguntas, doutor, mas se a sua pergunta ainda não foi respondida, fica comigo que a gente vai para o intervalo rapidinho e na volta tem mais Tira Dúvida. A gente volta num minutinho. A gente volta agora ao vivo com o quadro Direitos de Todos. Tem dúvida sobre aposentadoria? Vai ligando para a nossa produção. 3376-0123. Doutora, a gente volta aqui com o nosso bate-papo. As perguntas não param de chegar. Eu estou aqui, até me perdi aqui de tanta pergunta que tem. Aqui, ó. Angelina. Não, a Angelina a gente já fez. Elisângela quer saber sobre... Essa aqui foi a última que a gente parou. Sebastião. Qual a data do reajuste da aposentadoria e da data da primeira parcela do 13º? A data do reajuste da aposentadoria ela é meio variável, né? O governo é que decide, né? Mas todo ano o governo faz o reajuste da aposentadoria, mas a regra é que seja geralmente em maio, né? A parte do trabalhador. Geralmente o governo antecipa o reajuste do salário mínimo, né? Ele pode fazer essa mudança, tá? Então segue mais ou menos o reajuste do salário mínimo. A primeira parcela do 13º salário tem que ser paga até novembro, tá? E o governo efetivamente ele pode fazer esse pagamento antes ou pode pagar no meio do ano, também é uma decisão do governo. De qualquer forma, as duas referências são reajuste da aposentadoria, sempre que tem reajuste do salário mínimo. Nesse ano foi janeiro, né? A partir de janeiro começou a vigorar um novo salário mínimo e você tem, consequentemente, o reajuste das outras aposentadorias, porque boa parte é o salário mínimo. E o 13º salário, a primeira parcela até novembro, mas aí o governo decide quando deposita. A Marta. O esposo foi registrado no dia 11/11/82, com 12 anos de idade. Quer saber se a lei mudou em relação à aposentadoria. Hoje o marido tem 45 anos e continua trabalhando registrado. Ela quer saber qual é a idade para se aposentar. A idade fixada na lei é de 53 anos, tá? Mas o governo tem flexibilizado um pouco essa questão,
né? A legislação é muito discutida, essa questão inclusive da idade, tá? Mas 53 anos contribuindo, ele consegue, com mais 35 anos de contribuição, consegue uma aposentadoria, tá? Muitos trabalhadores hoje estão, às vezes, administrando, né, para recolher um pouco mais, para ter um benefício, uma aposentadoria maior. Então, eles podem, às vezes, dependendo da idade, quem começou a contribuir mais cedo, esperar um pouquinho para se aposentar, porque aí tem um cálculo de aposentadoria mais vantajoso. Quanto mais tempo de aposentadoria, melhor. Rose. Desculpa, de contribuição, melhor. Porque daí o salário fica maior, aí né? Vai somando e tem um reajuste melhor. Rose tem 45 anos e quer saber se uma pessoa diagnosticada com câncer tem direito à aposentadoria. Pelo simples fato de estar com câncer, não, né? O câncer ele vai gerar ou pode gerar para quem contribui para o sistema o auxílio-doença, né, até que a pessoa se recupere e depois ela volta a trabalhar. A não ser que a recuperação ocorra, mas com sequelas que ela não possa mais trabalhar e você tem uma aposentadoria por invalidez. Tá? Jorge é produtor rural, tinha um funcionário registrado até 2001, dispensou esse funcionário. Hoje o Jorge tem 50 anos e ele quer saber se com 60 ele pode se aposentar ou tem que pagar a previdência. Não tem como se aposentar aos 60 anos, né? Seria a aposentadoria por idade aos 65, mas tem que contribuir. A questão rural é que durante um período se pode comprovar tempo de atividade rural para ter acesso ao benefício da aposentadoria por idade. Mas não com 60 anos, aos 65. Mas aí é cada situação concreta que tem que ver se a pessoa trabalhou mesmo na atividade rural, se tem como provar, e se é no período em que essa possibilidade de você contar o tempo de serviço rural como tempo de contribuição se aplica ao caso. A Maria, ela caiu no trabalho e machucou a coluna, deu desvio. Ela quer saber se pode se aposentar por invalidez. Pode, se esse problema gera ela uma incapacidade para o trabalho, né? Geralmente nesses casos de acidente, que a pessoa tem sequelas, não consegue trabalhar, passa-se primeiro pelo auxílio-doença, com acompanhamento, perícias, até que se constate efetivamente que a pessoa não tem mais como exercer aquela função, e aí ela pode chegar a uma aposentadoria por invalidez. Mas quem vai decidir isso é o perito. É o perito da Previdência Social. A Maria Josefina operou de um câncer e não consegue trabalhar. Ela quer saber também se pode se aposentar, ela tem 56 anos. Se não contribuiu, não tem como pedir aposentadoria. Tá? Então está faltando essa informação. Tá? Se não contribuiu, não tem direito a requerer aposentadoria. Se não, é o mesmo caso que a gente já falou. É o mesmo caso anterior. Sueli tem problema de epilepsia, tem carteira profissional e mais de 8 anos de contribuição. Está com 51 e quer saber se tem direito à aposentadoria por causa do problema de saúde. É o mesmo caso anterior. Se esse problema gera incapacidade para o trabalho, primeiro o auxílio-doença, depois o acompanhamento, e se a perícia constatar que não tem condição de trabalhar pelos problemas médicos, né, os problemas de saúde, aí pode ser a concessão da aposentadoria por invalidez decidida pela perícia da Previdência. Luzia era registrada com 900 e poucos reais, se aposentou por invalidez e ganha um salário mínimo. Ela quer saber se está certo isso mesmo, se é esse o cálculo. Na verdade o cálculo ele é variável, né? Então a pessoa que recebe hoje R$2.000 e depois sofre um acidente, fica inválida, ela não vai receber R$2.000 de aposentadoria, tá? Vai receber próximo, vamos pensar uma aposentadoria por invalidez, próximo, tá? O sistema de cálculo, ele leva em consideração as contribuições que a pessoa fez na sua vida laborativa, aí tem que aplicar índices, tem que fazer um cálculo, então nunca bate com o que a pessoa estava recebendo aproximadamente. Eu acho que podemos jogar aí uma perda de uns 5% a 10% e, é claro, depois tem os reajustes, né? Aliás, a gente sempre faz referência muito ao salário mínimo, é outra questão também. Às vezes a pessoa se aposenta com 3 salários mínimos e depois está ganhando 2,5. Por quê? Porque o salário mínimo aumenta com um percentual e as aposentadorias com outro que o governo define. Tá? Então, o cálculo é complicado, mas nunca bate com aquele valor que a pessoa estava recolhendo quando ela sofreu lá o problema e teve o deferimento do seu benefício. Dá tempo de mais uma? Mais uma rapidinho, doutor. Leonilde, pode juntar notas de produtor rural com o tempo de carteira para se aposentar? Tem 54 anos. No caso de notas de produtor rural, tá,
essas notas devem gerar contribuição, tá? Se geraram contribuições, se houve contribuição nesse período, tudo bem. Tá? Porque falou em notas e contribuição. E contribuição, tem 54 anos. Ela não pode juntar as notas como se fosse tempo de atividade rural mais tempo de contribuição. Isso não pode, tá? Não pode. Tá certo, doutor. Queria agradecer a sua presença, muito obrigada, viu? Agradecer ao Nopar também, um beijo para a Fênix, sempre ajudando a gente.